Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo aí esse vídeo, mas vamos continuar a nossa saga de ombro, né? Então dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a instabilidade, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições, né, relacionadas ali à luxação, subluxação, a etiologia, né, de onde vem essa instabilidade no ombro, falar sobre alguns fatores de risco associados principalmente com as luxações, né, ou com essa instabilidade, os principais sinais e sintomas que o paciente vai apresentar. E a gente vai conversar também sobre as principais lesões, né, que podem ocorrer, por exemplo, quando eu tenho uma luxação nesse ombro, beleza? E por fim, a gente vai trocar uma ideia sobre luxação acromioclavicular e alguns conceitos de reabilitação de uma forma mais genérica, beleza? Então esse é o nosso roteirinho para o vídeo de hoje. Então começando com algumas definições, vou colocar aqui. Aqui a gente tem um esqueminha, né, no lado esquerdo que eu fiz só no complexo do ombro, só pra gente contextualizar, né, para ficar mais bonitinho aqui. Então vamos lá, começando com algumas definições mais básicas. Quando a gente pensa numa luxação, quando falar uma articulação, ela luxou, né? A luxação ela se refere ao deslocamento total, né, de um osso ali. Então, por exemplo, ali no ombro, quando eu tenho uma luxação do ombro, significa que a cabeça do meu ombro ela se deslocou totalmente em relação à glenoide, beleza? Então, a luxação a gente associa com o deslocamento total ali da cabeça do ombro em relação à glenoide. Quando a gente fala de uma subluxação, na subluxação a gente tem um deslocamento, né, do húmero em relação à glenoide, só que ele não chega a sair totalmente, tá? Então é como se a gente tivesse um deslocamento parcial. Então a gente tem um deslocamento parcial ali, na articulação glenomeral, beleza? Existem pessoas que têm instabilidade, né, no ombro em si. Instabilidade é diferente de luxação, né? Instabilidade está relacionado com o movimento anormal da articulação. Então, vou colocar aqui que é um movimento articular anormal. Beleza? Ele é não fisiológico. E a gente também pode ter a lacidão articular, que daí é outra coisa, né? E está relacionado com lacidão ligamentar, né? Enfim, também vai gerar ali uma instabilidade. Tá? Então aqui a gente tem diferentes definições, só para a gente entender um pouquinho esse contexto que a gente está falando, beleza? Vou colocar elas aqui em cima e a gente continua. Então a gente começou falando de definições. Bom, continuando, né, vamos falar um pouquinho sobre a etiologia, né, dessa instabilidade no ombro. Então, como é que o paciente ele pode adquirir uma instabilidade, né? Então, a gente sabe que uma das principais causas é a traumática, né? Então, a gente pode ter uma etiologia traumática, que é justamente, né, aquele paciente que ele tem um histórico de trauma, né? Então, se o paciente ele tem um histórico de trauma, estava jogando, né, um atleta overhead ali, foi arremessar e o cara bateu no cotovelo dele e o ombro ele luxou, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente está falando de uma história traumática. Então, se o paciente ele tem uma história com algum trauma, a gente desconfia disso, tá, em relação à etiologia dessa instabilidade. A gente também pode ter uma instabilidade não traumática, ou seja, o paciente ele não tem histórico de trauma, mas ele pode ter uma lesão estrutural, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode ter uma lesão estrutural sem um trauma específico, né? Então, pensando, às vezes, um atleta arremessador que faz muitas vezes o mesmo movimento, né? Ele pode ter uma lesão labral ali, alguma coisa nesse sentido, e não significa que ele teve um trauma, né? Então, ninguém bateu ali, por exemplo, não teve contato, não teve nenhuma situação realmente traumática, beleza? E a gente pode ter também uma instabilidade por questões musculares, né? Por quê? Quando a gente pensa na biomecânica do ombro, a gente tem os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos, a cápsula, o próprio posicionamento ali, e principalmente, né, a estabilização dinâmica do ombro, a mais importante, que são aqueles músculos do manguito, né? Então a gente tem ali os músculos posteriores do manguito, o supra, o ínfimo, o redondo menor, e o subescapular, que vão se inserir ao redor da cabeça do húmero, né? Então a gente tem lá a glenoide, a gente tem a cabeça do húmero, né?
E aqui na parte posterior a gente tem os tendões do manguito, que vão se inserir ali na cápsula, e eles vão abraçar a cabeça do húmero aqui na parte posterior. E aqui a gente tem o subescapular, que se insere no tubérculo menor, e o bíceps, né? Cabeça longa do bíceps, que vai passar tipo por aqui, ó. Então todos eles vão fazer o que? Eles vão estabilizar essa articulação, né? Vão estabilizar essa cabeça do húmero. Eles vão fazer uma força como se fosse puxando a cabeça do húmero para a glenoide, quando a gente está fazendo movimento overhead, por exemplo, beleza? Basicamente é isso. Então, a gente pode ter também uma instabilidade por questões musculares, uma fraqueza muscular, né? Enfim. E aqui na causa não traumática, eu acabei esquecendo de falar, mas também podem entrar pessoas que têm hipermobilidade, né? Então, hipermobilidade é um fator de risco para instabilidade, né? E é uma origem não traumática. Às vezes a pessoa pode ter uma lesão estrutural ali, sem histórico de trauma, mas ela pode ter uma instabilidade. E aí a gente desconfia de um fator assim. Está relacionado com o muscular também, enfim. Beleza? Então acho que é isso, de uma forma mais geral, assim, só pra gente entender um pouquinho dessa etiologia, beleza? Isso é mais questão de nomenclatura mesmo, tá? Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre os principais fatores de risco para instabilidade. E aí a gente começa falando que, né, a instabilidade ela tem uma maior prevalência em homens, né? Então homens já, o fato de ser homem já é um fator de risco. Então homens, a prevalência, né? A literatura traz que é 2,5 vezes maior do que em mulheres. Tá? Então, em relação à prevalência. Em relação à predisposição genética, existem fatores que influenciam também. Então a gente tem fatores genéticos, né, como histórico familiar, por exemplo. Então, fatores genéticos também vão influenciar. Pessoas que têm alteração ali na posição, posição da glenoide, né, no posicionamento. Uma posição anormal da glenoide. Hipermobilidade, como a gente até já comentou anteriormente, em algum momento. Pessoas são hipermóveis. Pessoas que praticam esportes de contato. Então a gente falou que uma das causas é trauma. Esporte de contato é muito comum a gente ter traumas, né, membros superiores, enfim. E pessoas que tiveram luxações prévias da glândula humeral. Beleza? Então, quando você tem uma luxação, você tem um aumento de 67% de chance de ter uma reincidência, né? Isso após a primeira luxação, tá? Quando você tem mais de 3, 4 ali recorrentes, aí realmente não tem o que fazer, é um caminho sem volta, beleza? E aí, pra gente falar um pouquinho, né? Tá, luxei, como é que eu vou saber quais são os sinais que eu tenho que o paciente luxou o ombro, né? Que ele tem instabilidade. No caso, luxou não, que ele tem instabilidade no ombro, tá? Vamos ver alguns sinais e sintomas que são meio que característicos do paciente com instabilidade no ombro. Então, de uma forma geral, tá? O paciente ele vai apresentar, durante as atividades de vida diária, né, na rotina dele, ele tende a apresentar dor sempre coloco, deslocamentos do ombro. Então, aquele paciente que chega e fala, pô, vou pegar uma sacola, ou então vou pegar alguma coisa no alto e meu ombro luxa, né? Meu ombro sai do lugar. Ou então ele vai fazer um movimento ali, ele sente dor. Então esses são alguns sinais. Além disso, né, a gente tem literatura atrás que a gente tem uma diminuição da rotação superior, né, da rotação para cima da escápula nesses pacientes, né? Então a gente tem uma alteração biomecânica, rotação para cima da escápula, certo? Essa rotação para cima ela é importante quando a gente pensa aquela relação entre o ritmo escapulomeral, né, onde eu tenho ali, né, a minha escápula, a minha glenoide, minha cabeça do húmero, né, aqui na articulação glenomeral, e a gente tem aqueles grauzinhos, né, então 60, 120, ali 180. Então, para a gente ter 180 graus de abdução, por exemplo, ou de flexão, a gente vai ter uma relação de 2:1 no movimento
escápulo torácico para movimento em si do húmero lá na articulação glenomeral, né? Então, o húmero, na verdade, né? A gente vai ter a glenomeral, né? E um para escápulo torácico. Então, para cada 2 graus de movimento da glenomeral, a escápula vai ter que se movimentar 1 grau. Então, a gente tem aqui valores médios, tá? De 0 a 60 graus, a gente tem movimento principalmente da glenomeral. De 60 a 120, a gente vai ter tanto glenomeral quanto escápulo torácica, né? E aqui acima dos 120, a gente tem predomínio de movimento da articulação escápulo-torácica, beleza? E ao todo, ao longo desses 180 graus, a gente tem uma relação de 2 para 1, ou seja, mais ou menos 120 graus são da glenomeral, né? E 60 graus são da escápulo-torácica. Isso valores arredondados, assim, beleza? Só para a gente entender um pouquinho dessa relação. Então, se a gente tem uma diminuição dessa rotação para cima, provavelmente pode limitar algum grau de movimento ou causar alguma consequência aí a mais, beleza? O paciente também vai apresentar muitas vezes equilíbrios de força muscular, né? Então uma fraqueza muscular, uma diminuição da ativação muscular no lado em que ele tem essa instabilidade, né? E diminuição do controle neuromuscular mesmo, tá? Então, diminuição do controle neuromuscular, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a luxação agora, em específico, né? Então, a luxação do ombro ela pode ser tanto anterior quanto posterior. A luxação anterior é a mais comum, assim, então a gente vai falar um pouquinho dela, tá? Bom, então quando a gente pensa nessa luxação anterior, né, ela é muito comum, por exemplo, em atletas arremessadores, né? Então ela tende a acontecer ali, ela pode acontecer, né, por exemplo, no final ali da fase de armação, né? Então quando o paciente ele tá lá em rotação externa máxima ali e abdução, e você tem um alongamento daqueles ligamentos anteriores ali do ombro, da cápsula, os glenomerais, aí você pode ter uma lesão e até mesmo uma luxação, ou então, né, na fase de finalização, onde você tem a desaceleração do braço depois do arremesso, né, e o braço ele tende a ir em adução e rotação interna, né? É mais comum nessa fase aí, no caso, a luxação mais posterior, tá? Mas pode ter ali uma luxação anterior também, se o braço ele, enfim, se a musculatura não conseguir segurar e o braço ele deslocar anterior, beleza? Então é muito comum as luxações de modo geral em arremessadores, né? Principalmente a galera do beisebol, por exemplo, que faz movimentos ali realmente muito grandes, né? De uma amplitude muito grande, tá? Mas é isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas lesões que são bem comuns, né? Quando a gente tem essa luxação anterior, beleza? Bom, coloquei uns esquemas aqui, uns desenhos aí pra gente entender um pouquinho, né? Então eu vou explicar agora o que é, tá? Então aqui a gente está falando daquela articulação glenomeral, né? A gente vai falar sobre cada lesão. Mas vamos começar primeiro com essa imagem aqui no meio. O que a gente tem aqui? Imagina que isso aqui é como se fosse a articulação, né, glenomeral vista de uma forma, né, em perfil ali, sem o húmero, né? Então o que a gente está vendo aqui? Essa bolinha azul. Essa bolinha azul aqui no meio nada mais é do que a glenoide. E aí a gente tem, né, como se fosse um relógio ali na glenoide, né? Então, lembra do relógio lá? Então a gente tem 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. E aí ele vai e marca o horário, tá? Então a gente vai, para tentar associar, né, a gente vai falar sobre o lugar do acometimento, né? A gente tem diferentes lesões, a gente vai falar sobre a lesão de Bacar, lesão de Slap, de Hill-Sachs e tal. E na de Bacar e de Slap, a gente vai ter horários ali que a gente vai ter a lesão, beleza? E eu vou falar para você explicar melhor. Então, mais ou menos isso. Então, começando aqui, vamos falar sobre lesão de Bacar, né? Vou colocar só o nome só. Então, a gente tem Bacar. Então, assim, pensando numa luxação anterior de ombro, a gente tem duas situações, né? Então, eu posso ter uma lesão, não só na luxação, tá? Mas vamos falar sobre lesões de ombro de uma forma geral. Se eu tiver uma luxação, eu posso ter uma lesão associada a essa luxação, ou eu posso ter só um deslocamento. Claro, se eu tenho um deslocamento, eu vou ter lesão de cápsula, enfim, mas pensando no labrum, né? Então aqui a gente está falando de lesões nessa parte azul escura aqui, que é o labrum, tá? Esse aqui é o labrum. Vamos só lembrar para que ele serve. Então o labrum ele é como se fosse um tecido fibrocartilagíneo que fica ao redor da glenoide, né? Ele serve para aprofundar a glenoide. Então, o que ele faz? Ele aumenta
a congruência articular entre o húmero e a glenoide, né? Então ele melhora essa congruência e ele também vai auxiliar a dar mais estabilidade para essa articulação, beleza? Então ele vai aprofundar e melhorar ali o contato, tá? Basicamente é isso. Quando a gente tem uma luxação anterior, a gente pode ter uma lesão de bancar. O que seria isso? Então você tem um deslocamento do húmero anterior e a gente vai ter uma lesão nesse cantinho aqui que está em vermelho, né? Nessa bolinha vermelha aqui, entre as 3 e as 6, né? Então a gente tem uma lesão no lábio, né, inferior anterior, beleza? Então a lesão de bancar ela é característica, né, para a gente ter uma lesão entre as 3 e as 6 ali, ou seja, no lábio inferior anterior ou anterior-inferior, né, enfim, beleza? Então basicamente é isso. Quando a gente pensa nessa outra lesãozinha que a gente vai falar, que é a lesão de SLAP, a lesão de SLAP ela é uma lesão que ela é uma lesão como se fosse por arrancamento, né, ou por avulsão do lábio, beleza? Então aqui em cima, essa estruturazinha cinza aqui, isso aqui é o cabo longo do bíceps. Então o tendão da cabeça longa do bíceps, eu vou colocar aqui. E quando a gente estuda na biomecânica, a gente vê que o bíceps, a cabeça longa do bíceps, ela tem um tendão longo que vai se inserir lá aqui acima da glenoide, né, no tubérculo supraglenoidal. E ela se insere junto com a cápsula ali na beiradinha, né? Se insere na beiradinha do lábio, na parte superior do lábio. E quando a gente tem movimentos principalmente rotacionais ali, né, enfim, a gente pode ter um movimento de avulsão, né? O tendão do bíceps ele vai puxar essa parte superior aqui da glenoide, a gente pode ter literalmente uma avulsão, né? Uma lesão ali por arrancamento, tá? Então é uma lesão que vai acontecer entre as 10 e as 2, ou seja, é uma lesão que vai acontecer na parte superior, né? Entre as 10 e as 2, porque ela pode ser tanto anterior quanto posterior, ou os dois, né? Na maioria das vezes. Então, antero, posterior, beleza? Então, superior, anterior e posterior. Então, essas são as características dessa lesão. Ela vai ter como se fosse um arrancamento, né? Então, a gente pode até colocar uma lesão por avulsão ou arrancamento. Beleza? E aí, pra gente fechar, a gente tem uma outra lesão, né? Que é o Hill-Sachs, que é uma fratura, no caso. Beleza? Quando a gente fala dessa lesão de Hill-Sachs, a gente está falando de uma fratura que vai acometer ali a cabeça do húmero na parte posterior. Então, imagina que a gente está simulando uma luxação. Então, nessa luxação, o que eu tenho? Eu tenho um deslocamento anterior aqui, que está na setinha vermelha aqui dentro, e uma rotação do meu húmero, né? Então, o que acontece? O húmero ele desloca anterior, né? E aí, quando ele volta, tá vendo que ele desloca anterior, ele bate aqui na hora que ele está voltando, né? A gente tem um impacto da parte posterior ali da cabeça do húmero na glenoide. E esse impacto ele gera uma fratura. E aí, quando o húmero ele é recolocado no lugar, a gente tem aqui uma fratura. E essa fratura, ela tem o nome de fratura de Hill-Sachs. Beleza? A gente tem uma fratura de Hill-Sachs. Se vocês colocarem aí no Google, né, vai aparecer várias imagens de radiografia. E dá para ver bem certinho, né, na radiografia em AP. Você tem como se fosse a cabeça do húmero lá e ela tem como se fosse uma depressãozinha assim. Tá? Dá pra ver certinho lá. Então, dei uma procurada. Beleza? Então, quando a gente tem uma luxação, a gente tem quando a gente tem a luxação, aquele deslizamento, aquele deslocamento anterior, você pode ter uma lesão de bancar, né, no lábio ali inferior. Você pode ter um SLAP ali, um arrancamento por conta do tendão na cabeça longa, se a gente está falando, por exemplo, de uma luxação mais inferior, né, algo assim, antero-inferior. E você pode ter na volta, né, uma fratura. Então, a gente pode ter as duas situações, beleza? Então, o Hill-Sachs aqui a gente está falando de uma lesão, tipo uma fratura mesmo, dessa cabeça do húmero, beleza? E aí é na parte posterior, tá? Então, porque é na volta, lembra? Quando ele volta, o húmero sai do lugar, e aí quando ele volta, a gente tem um impacto aqui nessa região, e aí gera a fratura, beleza? E aí, pra gente fechar, a gente vai falar sobre outra condição, eu deixei aqui embaixo no cantinho, né? Já o esqueminha, que é a luxação acromioclavicular. É muito comum, né, quando as pessoas, a gente vai falar sobre o mecanismo, né? Então é muito comum quando você tem uma queda sobre o ombro, né? Então o principal mecanismo
dessa luxação acromioclavicular é a queda sobre o ombro. E aí a gente tem uma classificação, né, dessa luxação, que eu não desenhei, não vou colocar aqui, tá? Mas basicamente a gente tem a classificação que a gente chama de classificação de Rockwood. Então a gente tem a classificação de Rockwood. Vocês podem dar uma procurada aí também, tá? Basicamente é uma classificação que ela vai dividir, né, essa luxação, ela vai classificar, né, literalmente essa luxação acromioclavicular em 6 graus diferentes, né? Então a gente tem desde rupturas ligamentares, né, nos ligamentos ali, coraco-clavicular, né, coraco-acromial ali, até mesmo deslocamentos, né? Aí você pode ter um deslocamento anterior, deslocamento inferior, enfim. Então a gente tem vários graus de classificação diferentes, beleza? E a gente também tem um mecanismo, né? Não coloquei aqui, mas como um fio americano, né? Quando você tem ali, o cara tá carregando a bola, ele leva um impacto infero-superior ali, né? Empurrando ali a cabeça a glenoide, né? Em sentido superior, aí você pode ter uma luxação essa articulação acromioclavicular também, beleza? Mas basicamente quando você tem uma queda por cima do ombro, né? Principal mecanismo ali para essa luxação. Em relação à reabilitação, a gente falou aqui de uma forma bem geral, né, sobre a instabilidade, e a gente vai dar entender um pouquinho do conceito da reabilitação, né, que vai ser meio geral ali para o complexo do ombro, né? Então a gente sempre baseia a nossa reabilitação em exercícios, né? Então em dar funcionalidade para o paciente, melhorar o movimento, diminuir a dor, né? E aqui não vai ser diferente, tá? Quando a gente pensa na reabilitação, a gente tem algumas coisas-chave que a gente precisa fazer, né? Então, caso o paciente ele tenha dor ou tenha alguma limitação, o nosso foco ele vai ser no ganho de ADM, né? Livre de dor ali, beleza? E aí para isso a gente pode fazer tanto, por exemplo, mobilizações, né, quanto exercícios ativos, né? Por exemplo, exercícios de mobilidade, né? Enfim, tem diferentes recursos que a gente pode usar para ganhar esse ADM, né? A gente vai trabalhar com certeza, né, o fortalecimento muscular, principalmente daqueles estabilizadores dinâmicos, né? Então a gente trabalha bastante musculatura, tanto de manguito, rotador, né, que são aqueles caras que seguram a cabeça do humano glenoide, quanto também os músculos periescapulares, né? Isso também é importante. A gente trabalha toda a questão de controle neuromuscular. Então, às vezes, ensinar o indivíduo, né, a contrair aquela musculatura. Né, a questão proprioceptiva também entra aqui, então, propriocepção. Importante para quem tem instabilidade, né? Então, a gente precisa trabalhar aqueles músculos a controlarem aquela articulação. A gente também trabalha, dependendo do tipo, né? Se a gente está falando de uma luxação, por exemplo, acromioclavicular, a descarga de peso de uma forma gradual, né? Principalmente se a gente tem um paciente, às vezes, pós-operatório, né? Em caso de luxações recorrentes, a gente também vai trabalhar esses aspectos como descarga de peso. E, cara, assim, exercícios, né? Quando a gente pensa em exercícios de uma forma geral, né? A gente já viu que eles vão entrar, com certeza. E a gente pode trabalhar de várias formas, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, se o paciente está numa fase mais aguda, com irritabilidade maior, a gente pode trabalhar com exercício isométrico. A gente pode trabalhar com exercício isotônico, né? Posso trabalhar com foco na excêntrica, por exemplo, né? A gente pode trabalhar também tanto exercício em cadeia cinética aberta quanto cadeia cinética fechada para membro superior, né? Então a gente tem várias formas diferentes para trabalhar esses exercícios, beleza? E só uma coisinha para a gente fechar, eu acabei esquecendo de falar, mas é que quando a gente tem uma luxação anterior, a gente tem alguns sinais, né? Que o paciente ele chega na clínica e a gente já identifica, tá? Então, geralmente após a luxação, né, a gente tem o que a gente chama de síndrome do braço morto. Então, o paciente, o braço dele ele fica caído, né? É como se ele não conseguisse movimentar, né? Então, a gente chama de síndrome do braço morto, beleza? Além disso, tem também o sinal de sulco. Então, quando eu seguro o húmero dele, eu faço uma tração inferior, a gente vê como se fosse um espaço ali entre o acrômio, né, e a cabeça do húmero ali, como se fosse um sulco, né, quando eu traciono inferiormente. Isso é um sinal de instabilidade também, né? E a gente tem até um teste, né, que é específico ali para essa luxação.
a gente tem aquele teste de apreensão. A gente falou bastante já de teste de ombro, mas a gente tem o teste de apreensão, né, que é aquele teste que eu vou fazer abdução e rotação externa no paciente. Eu vou ver se ele fica apreensivo, se ele tem medo, né, na hora de eu realizar um movimento, né, como em pacientes que já tiveram luxação ali, por exemplo, porque aquele movimento simula, né, um estresse maior ali articular que pode gerar uma luxação nova. Tá? Então, basicamente é isso. E aí a gente fecha esse geralzão, nessa revisão zona de instabilidade. Tá? Então a gente falou sobre definições, etiologias, fatores de risco, né, alguns sinais que o paciente apresenta e as principais lesões que a gente pode ter no ombro, né, decorrência de uma luxação, por exemplo. Tá? Então basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu e até mais.